online, graças a Deus. Deixa eu só chamar aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu só aparecer aqui as pessoas. Deixa eu ver. Aí. Apareceu para você, Mi? Tá. Tá. Então tá bom, deixa eu começar então. Vou tentar compartilhar pelo grupo por aqui, que nem ontem. Se abrir aqui para mim. Ainda não abriu. Deixa eu ver. Ainda não abriu. Deixa eu ver aqui. Não, fecha. Pronto. Aqui, já vi, já, Miri. Pronto, já tô vendo aqui, Miri. Eu vou compartilhar aqui agora, rapidinho. Eu não consigo compartilhar não, só vocês conseguem aí. Tá bom, Miri, eu agora não consigo mais. Então, deixa eu começar. Tá? Naqueles grupos lá, né? Obrigado. E no WhatsApp também. Deixa eu começar então. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Muito boa noite. Shalom. A paz para vocês. Eu fiz uma chamada aí à tarde com um post, né, uma foto. Quem foram os responsáveis, os culpados pela morte de Abel? Lá no capítulo 4 do livro de Gênesis. Está aí na sua Bíblia Sagrada. Okay? E é uma chamada um tanto que polêmica, não é? É uma chamada polêmica. Por que ela é polêmica? Porque eu coloco lá,
Será mesmo que foi Caim que matou Abel? Não é? Quem será que matou o Abel? Será que o irmão matou o irmão mesmo? O que é que nós podemos desvendar por trás dessa trama, esse drama, esse conflito familiar? Como isto pode influenciar, impactar diretamente a sua vida, a sua família, a minha vida, a minha família, a nossa sociedade. Portanto, a partir de agora, fique atento em cada palavra que será dita aqui, em cada vocábulo do hebraico que será explicado aqui, para você entender, não é, o sentido da chamada. Eva e Adão foram os responsáveis pela morte de Abel. Até que ponto isso tem fundamentação, tem base bíblica? Por quê? A gente vai começar falando, em primeiro lugar, sobre a questão que é super importante você saber, não é? Da depressão da mulher, da depressão que acontece no momento da gestação. Ok? Presta bem atenção no primeiro versículo que eu vou ler para você aqui das Escrituras Sagradas, não é? Esse versículo ele é muito importante, ok? Deixa eu só pegar aqui. Aí a gente já vai entrar aqui, tá? Para você entender. Olha, eu tenho aqui nas minhas mãos as Escrituras, né? A Bíblia Sagrada, ok? E o que a Bíblia vai nos ensinar, não é? No capítulo 3, né, do livro de Gênesis, logo após, é o que narra o autor de Gênesis, de Bereshit, logo após a desobediência, logo após a entrada do então pecado no mundo, através de Eva e através de Adão, eles recebem sentenças, ok? Eles recebem o castigo. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa história é as diferenças de castigo, não é? A gente começa a pensar, poxa vida, por que será que teve que ser assim? Será que a partir dessa diferença de castigo houve uma intenção talvez machista ou uma diminuição por fato de Eva ser mulher, fragilidade, aquela coisa? Será que por causa desse tipo de castigo, não é, desenvolveu-se o heteromachismo? Eu sou superior, eu sou melhor, eu tenho que estar em primeiro lugar em tudo, o homem e a mulher em segundo plano, em segundo lugar. São pontos para você questionar, para você refletir e pensar, ok? No capítulo 3 do livro de Gênesis, em versículo 16, nós temos o seguinte texto. A mulher, ele disse, ele quem? Segundo o autor de Gênesis, Bereshit, Deus, o Criador, disse à mulher, a Eva. A mulher, ele disse, multiplicarei as dores de tuas gravidezes. É o que está aqui na Bíblia de Jerusalém. Ou dor de parto, aquela coisa. Multiplicarei as dores de tuas gravidezes. Ou seja, toda vez que você ficar grávida, não é? Na dor darás a luz a filhos. Ponto. Essa parte que me chama a atenção. Não é? Só que quando passa para vir a punição ao homem, para vir a punição a Adão, nós vemos o seguinte. Ao homem ele disse, Deus, agora é a sentença, o castigo sobre o homem, não é? Por que escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer?
maldito é o solo por causa de ti. Maldito, então, é a terra por causa de ti. Então, quer dizer, a terra, a natureza, não é? Que não teve nenhuma participação nisso, recebe também uma sentença, uma maldição, por causa de um ato de um ser humano, do Adão, por causa do ato de Eva. Bom, com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Ok? Guarda bem esse texto que nós acabamos de ler. Guarda bem esse texto. Em hebraico nós temos assim, Gênesis 3,16, não é? El Raisal, Amar, Areba, Arebi, Itzevoene, Itzevoner, Vehe, Roner, Betsev, Teledi, Panin, Veel Isher, Teshukater, Verur, e Mechal Bachar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor da tua gravidez ou das tuas gravidezes, né, das tuas gestações. Com dor terás filho. Quero que você comece a meditar sobre isso. Isso vai reverberar lá no futuro. Você vai ver daqui a pouco. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, o José Fletcher está aí. que alegria. Oh, que alegria, meu irmão José Fletcher. Esse irmão é um amado de Deus, viu? Deus tem muita promessa na vida do José Fletcher e também da irmã. Assim como também do pastor Cristiano. Logo, logo eu tô voltando, tá, gente? Calma. Então vamos lá. Prestou bem atenção no que eu li para você? Gênesis 3,16. Vai ser uma aulinha hoje de hebraico, né? El Rai Shach Amar Harebi, Itzevoner, Vehen Roner, Betsev, Teledi Vanin, Veel Isher, Teshukater, ou Terukater, Vehu, e Meshal Bar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e das tuas gravidezes, gestações, talvez você fique grávida, não é? A tua dor será quando você dar à luz aos seus filhos. Todo mundo sabe que uma gestação é extremamente complicada, a cadeira se alarga, a bexiga se comprime, os pés incham, ânsia de vômito, enjoo, cheiro, fome, uma série de coisas em termos hormonais mudam o corpo da mulher. Correto? Que a mulher sabe disso e quem já acompanhou a gravidez sabe muito bem como que é. Há casos que o marido também fica gestante com a mulher, né? Há casos de marido que sente também algumas coisas com a mulher. Há marido que engorda, não é? A mulher adquire pressão alta, a mulher adquire eclâmpsia, a mulher adquire diabetes gestacional. Há umas comorbidades e desconfortos horríveis que vêm com a gravidez. Guardou essa parte? Agora vamos para o que nos interessa também, e aí mais para frente eu vou chegar aí. Muito bem. Quando a gente lê, avançando agora, o capítulo 4 do livro de Gênesis, Bereshit, nós temos o seguinte, Caim e Abel. Eu tenho aqui na lousa, em hebraico, os nomes Caim e Abel, não é? E aqui em cima eu tenho El e Elohim, ok? Você vai entender já já, não é? E eu tenho certeza que a profundidade dessa mensagem, ela vai tocar lá no seu âmago, na sua memória afetiva. Capítulo 4 de Gênesis. Ó. O homem conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse,
adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Presta bem atenção. Depois, ela deu também à luz a Abel, irmão de Caim. E Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, Yahvé, o Deus, agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Deus disse a Caim, presta bem atenção nesse versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis, ele é o ponto-chave, tá? Deus disse a Caim, por quê? Por que estás irritado e por que teu rosto estás abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à sua porta, como animal acuado que te espreita, podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel, saiamos. E, como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. Deus disse a Caim, onde está teu irmão Abel? Ele respondeu, não sei, acaso sou guarda do meu irmão? Deus disse, que fizeste? Que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar para mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Muito bem. E é agora que nós vamos começar a entender, né, os meandros dessa história e dentro do mundo judaico, dentro do hebraico, e vai mexer muito com você. Opa, fez um barulhinho aqui, peraí. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção nessa mensagem é o seguinte. O nome que é dado para Caim. O nome Caim. Eu tenho aqui o nome Caim em hebraico. E tenho também o nome Abel em hebraico. O que você acha que significa Caim em hebraico? O que você acha que significa Caim em hebraico? O vocábulo Caim em hebraico, não é? Significa o caná, que significa forjador de lança, de arma. E também significa lamento fúnebre. Ok? Presta bem atenção nisso. Também significa lamento fúnebre. Já o nome de Abel significa filho, significa passageiro, significa frágil, significa sopro e efêmero. O nome de Caim significa canto fúnebre e também lança de morte. Pegou aí? Canto fúnebre e lança de morte. Aí, você para e pensa comigo o seguinte. O impacto do poder da palavra. Correto? Presta atenção no que eu vou ler para você aqui agora. Aqui, ó, uma pesquisa que foi feita. Aqui, ó. Existem estudos em psicologia e psiquiatria e medicina que apontam que filhos rejeitados ou não desejados durante a gestação podem, em alguns casos, desenvolver sequelas emocionais e psicológicas no futuro. Vou organizar os pontos principais aqui que eu escrevi. Dá uma olhadinha aqui. Evidências científicas. O que a ciência diz, não é? Achar sofismas é outra coisa.
mas eu quero que a palavra da ciência, ok? Psicologia pré-natal. Quando eu estava lá na faculdade de teologia, né, na Serra da Cantareira, né, lá perto do Green Garden, né, que era um núcleo pela Mackenzie, da Igreja Presbiteriana, nós tínhamos lá as aulas de psicologia das idades. E o que eu achava muito bonito era que o professor dava aula para a gente, começou a matéria sobre psicologia das idades, em psicologia, era para entendermos o ser humano desde a divisão das células, desde o do pequenininho, da sementinha, do grãozinho, desde o feto, que já tinha vida, um ser humano ali. E era muito importante o tratamento de carinho, de amor, liberação de palavras. O feto pode não entender, mas ele sente, que ecoa como energia, a mãe escuta, passa pela corrente sanguínea, vai pelo cordão umbilical e chega no feto. A mesma coisa, as palavras também ruins. Muito bem. Psicologia pré-natal. Já nos anos de 1950 a 1970, pesquisadores como Otto Rank e Stanislav Grof estudaram os impactos emocionais das experiências intrauterinas. Muito bem, epigenética, situações de estresse materno como rejeição, violência, depressão ou ansiedade. Rejeição, é o que você vai ver aqui. Rejeição, não é? Violência, depressão, ansiedade intensa podem alterar a expressão genética do feto, influenciando no desenvolvimento cerebral. Presta bem atenção nisso. Olha só, brigas, quebra-pau, xingamento dentro de casa, quando a mulher está gestante, nervoso, tudo isso vai passar pelo cordão umbilical, pelas emoções, por tudo, para o feto, para o bebê. Estudos longitudinais, crianças não desejadas ou expostas a altos níveis de rejeição materna durante a gravidez mostram maior risco de transtornos de ansiedade, depressão, baixa estima, dificuldade de vínculo afetivo, maior vulnerabilidade a vícios. Olha isso. Mecanismos envolvidos. Hormônios do estresse. O cortisol, quando em excesso na mãe, atravessa a placenta e pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê. Vínculo de apego. Se a rejeição continua após o nascimento, a tal de depressão pós-parto, pode comprometer o apego seguro. Teoria de Bowlby, gerando dificuldades nos relacionamentos futuros. Mensagem psíquica implícita. Algumas correntes da psicologia pré-natal defendem que o bebê percebe de forma implícita, não é? Sinais de aceitação ou rejeição. Ok? Nem todos os filhos rejeitados desenvolvem sequelas. Fatores protetivos, como mudança de atitude da mãe, apoio familiar, ambiente acolhedor no pós-parto, podem reduzir ou até reverter possíveis impactos. Olha, a plasticidade cerebral permite que terapias e experiências positivas ajudem a superar essas marcas. Muitos psicólogos relatam que pessoas com histórico de rejeição gestacional trazem sentimentos de não pertencimento, insegurança ou medo de abandono. Terapias focadas em vínculo, psicoterapia de base analítica ou abordagens como constelação familiar e psicologia pré-natal são usadas para trabalhar as questões, ok? Muito bem. Volta para cá. Então você viu aí a palavra da ciência, dos psiquiatras, dos psicólogos, que tem sim influência, tem fundamento quando a mamãe está grávida, porque a gente parte do princípio que estamos no mundo aqui porque fomos enviados, né? É isso que o mundo hebraico também ensina, a Cabala também ensina, que eu já ensinei aqui uma vez. Nós não estamos aqui por acaso, não é? Mas existem situações que são muito complicadas, muito complexas, e que vai
infelizmente, afetar. Por quê? Mãe despreparada, o pai despreparado, um ficarzinho ali, um relacionamento aqui, acolá, aconteceu, não é? Enfim, e aí é gerado a criança, o feto, ok? E nessas circunstâncias, muitas vezes, não é? O cara não quer ser pai e a mulher não quer ser mãe. Começa a rejeição lá no útero, intrauterino, as palavras, etc. Eu não quero, eu não aceito, vai atrapalhar minha vida. Ah, eu tinha que fazer faculdade, mas tinha que pensar antes. Ah, eu sou muito novo para ser pai, o que a gente vai fazer? Sugestões de aborto, não é? Ou então entregar esse filho, né, para adoção. Agora, presta bem atenção como toda essa energia, esse sentimento e poder da palavra afeta o ser humano. Presta bem atenção. O nome de Caim, como eu disse, significa o Caim do verbo caná, né? Forjador de lança de arma. Caná também lembra o vocábulo quiná, não é? Que significa lamento fúnebre. Lança é de morte. Olha isso. Você para e pensa comigo, não é? De onde a Eva, a mamãe Eva, a primeira gestação dela, não é? Como que ela vai, de onde ela vai se inspirar para tirar esses termos para fazer junção, não é? Das letras, ok? A junção de Iod e Nun para formar o nome de Caim. Por quê? Geralmente, quando o filho vai nascer, ou está ali crescendo na barriguinha da mamãe, a gente vai no dicionário, a gente vai procurar os nomes, os significados, o melhor nome e o melhor significado possível, não é isso? Um nome abençoado, um nome que venha trazer sorte, que venha trazer bênção, saúde, sucesso, vitória, não é? Luz, alegria, que nem Letícia do hebraico significa alegria, não é? Essas coisas. Agora, você escolher um nome, não é? Você pegar, não é, o Nun e o Iod, né? O Iod e o Nun, e ajuntar para elaborar um nome de uma criança, e o nome dessa criança vai ser, não é? Lança de morte, canto fúnebre. Peraí, alguma coisa está errada. Já é uma depressão no parto, perdão, já é uma depressão na gestação. E o pai e o Adão não falam nada, não intervêm. Mas que nome é esse? Por que isso? Por que colocar esse nome nesse menino? É aí que vem a sacada. Vocês lembram que eu li o Gênesis capítulo 3, versículo 16? El Haisal Amar Areba Itzevoner Veheroner Betzever Teledi Vanin Vel Isher ou Vel Isher Terrucater, não é? Verru e Meshal Bar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor de tua gravidez, ou de toda vez que você ficar grávida, e terás dor quando seus filhos, quando der à luz, quando nascer os seus filhos. Ali a dor do parto, né? Aquela dor que é... Ô Miriam, como é que chama aquela dor mesmo? Que a mulher tá tendo na hora? Tá tendo aquela cólica, não é? Contração, aquelas contrações horrorosas, aquela dor. Então, você vai calcular comigo o seguinte. Toda hora tem que vir aqui ver uma coisa. Você vai calcular comigo o seguinte, porque você é inteligente, né? Agora nós vamos fazer aqui uma leitura e uma análise psicológica de tudo isso. Presta bem atenção. Foi a primeira gestação de Eva, correto? E Adão. Eva sabia o que era estar grávida? Não, ela não sabia o que era estar grávida. De repente o seu corpo muda, ela começa a ficar gorda, inchar o corpo, os pés, tudo pesa pra caramba, fome,
enjoo, vômito, não come isso, não come aquilo, aguenta o cheiro do Adão perto dela, que tem essa pegada também, já não pode mais fazer o amor dotoso, porque o corpo não quer, está perturbada, não é? Não está entendendo ali o seu corpo, é a primeira gestação, barriga grande, o bebê chuta, a bexiga está com pressa, as cadeiras estão abertas e dói pra caramba, dor nos pés, dor nas pernas, talvez uma hipertensão, não é? Tem todo esse combo de desconforto na gravidez. Só que o que acontece? Ela vai lembrar o seguinte, ela vai lembrar de um castigo que Deus deu para ela. Esse é o grande mal da humanidade, de nós seres humanos, é inerente a nós, infelizmente. Muitos pais e muitas mães, homens e mulheres, ao invés de agora focar na gestação, cuidar do feto, cuidar da criança, daquela alminha, amar aquela alminha, ele vai buscar o quê? Justificativa, ele vai buscar pretexto. Foi o que Eva e Adão fez. Foram buscar pretexto, não é? Numa palavra do Criador que disse, seu castigo vai ser, eu vou multiplicar, olha só, grandemente, não é? Veneroner, ou Verheroner Betsev, Teledin Vanin, Ve'el Isher, Terrokater Venu, Imeshal Bak. E a mulher diz, multiplicarei grandemente a tua dor, das tuas gravidezes, nas tuas gestações, com dor terás filho. E é exatamente aí. Você não ter a consciência, você não ter a lucidez de que você está com uma criança no seu ventre, de que você também, pai, está com uma criança ali no ventre da sua esposa, é um filho, a união dos dois, não é? E agora, você vai pegar uma situação que aconteceu antes do seu filho vir ao mundo, e vai querer achar culpados. Mas o culpado não seria Deus. O culpado seria Eva, por ter desobedecido. Afinal de contas, apesar também, né, é uma opinião minha, acho que Deus foi muito cruel nessa parte. Nessa parte eu não concordo não, tá? Eu acho que Deus pegou pesado, né? Que para Eva foi multiplicar suas dores de parto, e para o homem, que não carrega um bebê no ventre, que não passa as comorbidades que a mulher passa, para o homem foi só o suor da terra. E é fácil, né? Do suor, do seu trabalho, do arado, você vai ganhar o seu pão. Agora, sentir dor, não existe coisa mais horrível no mundo que humilhe uma pessoa, que derruba uma pessoa, do que a própria dor. Sabia que na Idade Média, as pessoas que tinham dor de dente, quando não tinham recursos que tem hoje, uma novalgina, não é? Os recursos de estancar a dor, anestésico como morfina, tantos outros remédios que tem por aí, as pessoas iam até os penhadeiros e se jogavam para morrer de uma vez, porque a dor era horrível. Então a dor é algo muito sério. Aí Deus pega e multiplica a dor da Eva com uma situação, um fenômeno, algo sublime, lindo, maravilhoso, que é a gestação de um ser humano. Você acha isso justo? Fala para mim, de verdade. E é agora que nós vamos entrar nesse detalhe aqui do nome de Caim. A primeira tradução é: o Senhor ajudou a ter esse filho. O Senhor me ajudou. Por que será que o Senhor ajudou Eva a ter esse filho? Por que será que não Adão, que estava ali, o homem, o marido, do lado dela? Talvez seria porque Adão rejeitou, Adão se afastou, porque Adão não conseguia mais pegar a Eva. Adão não tinha mais os seus romances, seus momentos, seus prazeres com Eva. Não tinha como. Irritadíssima, revoltada. É isso que nós estamos vendo, não é?
Ela vai lembrar de que aquele menino que está ali, aquele ser ou aquilo, não é? Aquele feto é fruto do seu pecado, aquele feto é um castigo do Eterno, do Elohim, do Adonai. Isso aqui é fruto de um castigo, sabe? Por isso eu estou revoltada. Isso aqui para mim não é bênção, coisa nenhuma. Olha como que eu estou feia, como que eu estou gorda. Olha como que eu estou inchada. Olha as coisas, dor de cabeça, cefaleia. Eu estou irritada. Eu não aceito, eu não quero isso aqui na minha barriga. Por isso o nome dele vai ser Caim. Vai ser lamento fúnebre, porque eu estou lamentando, eu não estou vivendo. Eu estou numa situação que parece situação de luto, de morte. Não tem um motivo para sorrir, para ficar feliz, para ficar alegre. Todo dia enjoo, é dor, é cólica, é urinar nas carças. Eu não tenho motivo para glorificar Deus, por isso que está aqui na minha barriga. Por isso que o nome dele vai ser esse, Adão. Concorda? Fechou. É isso aí. Eu não imaginava que Deus ia nos castigar dessa maneira. Por que isso? Olha como é que você está. E aí vem o nome Caim. Ok? Canto fúnebre. Lança de morte. E assim as palavras vão sendo ditas até o Caim nascer. E quando chega a hora, não é, da cólica, da dor, aí a coisa piora mais ainda. Existe duas letras do nome de Caim que eu vou explicar mais para frente. O Yod, essa é uma alternativa do nome de Caim, tá? O Yod significa mão e ação. E o Nun significa vida. Nun e Yod, mão e ação. Os cabalistas, né, os rabinos, dizem que Caim teve em suas mãos a vida de Abel. Ele teve opção, ok? Mas para pensar. Vem cá comigo. Como que você lidaria com isso? Será que ele teve uma boa amamentação? Será que ele teve beijo, carinho, abraço, depressão no parto, depressão pós-parto? Será que ele foi acolhido com carinho, com amor por Adão, pelo pai? Eu acredito que não. Por quê? Porque a gente vai ver isso no decorrer da história. Não é? O reflexo, a sequência, o êxito da rejeição de Eva, colocando um nome maldito no seu primeiro filho, vai reverberar em uma criança, em um adolescente, em um jovem completamente revoltado. Já pensou? Hoje, né, o bullying, a tiração de sarro, já pensou como ele se sentia? Ô Caim, vem aqui. Ô Caim, vai lá. Ô Caim, ô maldito, ô lança de morte, ô canto fúnebre, ô agouro, ô azar, ô saco, ô chato, ô que quase acabou com o meu casamento, ou você que estragou ali, não é, a minha vida. Você que impediu que eu continuasse lá na faculdade, tive que sair. Você que impediu os meus projetos, os meus sonhos. Tive que ralar para te criar, seu porcaria. Hã? As palavras do pai, do progenitor e da mãe têm um impacto muito forte, muito poderoso na vida do filho. Ok? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no nome de Abel. Você sabe o que significa o nome Abel? O nome Abel significa sopro, significa efêmero, rápido, passageiro, significa frágil, mas tem um outro significado que a gente vai encontrar nas letras do nome de Abel. O nome de Abel também significa filho. Por que isso? Por que a diferença gritante nessa discrepância de significados de nome, do nome de Caim para o nome de Abel? Porque agora o Abel, ele é a segunda gestação. Talvez essa segunda gestação fosse mais controlada, não é? Agora a Eva, ela sabe o que é estar grávida, ela sabe o que espera, talvez ela saiba agora os remedinhos ali para tomar, da natureza, para não ter cólica,
um anestésico, né, para tomar, para mastigar, um chazinho, uma raiz, né? E agora sabe lidar com isso. O Adão também compreende o que está acontecendo. E agora parece que o Abel é um filho desejado, não é? Porque ela coloca o nome dele de Abel. E Abel significa filho, ok? Mas daqui a pouco eu explico para você o significado do nome de Abel nas 3 letras em hebraico, o rei, Bet e o Lamet, tá bom? Agora, presta bem atenção nisso daqui. O tempo passou, não é? Nós lemos o texto, e o texto vai dizer que eles foram oferecer uma oferta para Deus. Uma oferta para Deus, né? Vamos lá. Muito bem. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Deus. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, Deus agradou de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Eu acho engraçado, às vezes parece que Deus, com todo respeito, aqui é um Deus churrasqueiro, é um Deus que gosta de churrasco, né? Ou Deus para gostar de boi, de cabra, de bode, de cordeiro, de ovelha, tudo ali na brasinha, né? Que cheiro bom. Mas quando se trata ali do outro, ele rejeita. Será mesmo, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou parar aqui, peraí. Será mesmo? Aqui não posso apagar aqui não. Será mesmo que foi Deus quem rejeitou? Será mesmo que foi o Senhor, o Criador de tudo, que rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? Será que foi Deus que rejeitou? Eu tenho lá minhas dúvidas. Sabe por quê? Vou explicar para você. Aqui no hebraico, a palavra Deus, né? O hebraico, eu tenho aqui essa palavra aqui, ó, no hebraico. O Elohá, né? E no singular e no plural eu tenho Elohim aqui. Acontece que Elohim no plural, né, não significa apenas, ele significa Deus, o Criador, o Altíssimo, e também ele vai significar deuses, ou seja, ídolos. Elohim, deuses com D minúsculo, ídolos. Baal-zebu, Astarote, Moloque, Dagon, beleza? E também a palavra Elohim no hebraico vai significar, no plural, juízes. Quem eram os juízes? Os anciãos, né? Juízes, autoridades, ok? Autoridades humanas, no hebraico, Elohim, autoridades humanas, ok? Depois vai significar anjos. E essas autoridades humanas eram anciãos, os juízes também, que eram anciãos, e também profetas, reis, imperadores, ok? Autoridades humanas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, não é? Opa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Os seus pais, nós quando criança, adolescente, jovem, adulto, enquanto eles estiverem vivos entre nós, os nossos pais, eles foram ou não autoridades sobre nós? Se liga, para e pensa. Elohim, Deus, Criador, deuses, ídolos, entidades, juízes, autoridades. Por exemplo, um rei é um Elohim. Um juiz mesmo, para julgar o caso, é um Elohim. Não é? Um advogado é um Elohim. Um delegado de polícia é um Elohim. Um prefeito, um governador é um Elohim. Ok?
Um professor é um Elohim, que é uma autoridade na escola. E o pai é uma autoridade ou não é? A mãe é uma autoridade ou não é? Beleza, acertou? Então, os pais também são autoridades. Ou seja, os pais também são Elohims, ok? Os pais também são isso daqui, ó. Eles são isso daqui também, ó. Eles são Elohims. Os pais também são Elohims. Portanto, aqui não se trata disso daqui, ó. Não se trata do Yud, Re, Vav, Re. Não se trata do Senhor. Não se trata do Senhor Deus. Não. Não é Deus. Essa oferta aqui não está sendo apresentada para Deus, o Criador, não. Essa oferta aqui está sendo apresentada, sabe para quem? Para o Caim e o Abel. Eles estão oferecendo o melhor, não é? Não é para Deus, para o eterno. Acorda, Deus jamais ia desprezar o outro, porque o outro pegou os restinhos lá, ou que não era primícia, que não era maravilhoso, da melancia, do melão, da uva, da laranja, da mandioca, da salada, para ele. Ele não ia ficar feliz porque o outro matou um bicho, derramou sangue lá no altar e fez um holocausto. Não, nada disso. Não é nada disso, né? Lá no Salmo 50, Deus fala assim, o 51, por acaso tenho eu prazer em comer gordura de boi, carne, essas coisas? Minhas são as ovelhas e os bodes e os caprinos e os, enfim, as montanhas. Eu não tenho prazer nisso. Antes que ouçam minha palavra e obedeçam. Então, para quem que o Caim e o Abel ofereceu essas coisas? A primícia, o melhor. Para Adão e Eva. Você sabe por quê? Sabe por quê? Elohims. Lembra? Elohims, Deus, Criador, deuses, ídolos, juízes, autoridades humanas, anjos, etc. Os nossos pais são autoridades na nossa vida ou não são? Você não pede a bênção para ele, não pede a bênção para ela? Então, eles são Elohims. Dentro desse contexto, com D minúsculo. Ok? Aí o que acontece? Isso aqui, ó. A desgraça, a deficiência pedagógica, né, dos pais, que é fazer isso aqui, ó. Competição entre filhos. Competição entre os filhos. Comparações. Comparações entre os filhos. Comparações entre os filhos. Ah, seu irmão é melhor do que você. Ele é mais esperto, ele é mais avançado. Você é mais lerdo. Você não vai pra frente. Acho que você é meio lelé, né? Ah, ô amor, eu acho que fulano não puxou eu não, nem minha família. Puxou sua família aí. Um povo meio atrasado, meio burro. Ninguém termina o ensino fundamental, ninguém termina o ensino médio, etc, etc. Ela é mais rápida no raciocínio, ele é mais lerdo. Um é mais inteligente, o outro não. Ah, fulano é mais bonito. Essa aqui não puxou eu não, olha o nariz dele, nariz feio. Olha essa aqui, ficou gorda, esse aqui não sei o que, não sei o que. E esse aí vive doente, não é? Foi isso daqui, a competição, não é? O Caim, com toda a razão dele, estava desculpa o termo de baixo calão, estava de saco cheio dessa competição. Enquanto ele era chamado de lança de morte, canto fúnebre, não é? O outro era chamado de, o Abel era chamado de filho. Mas não é só isso não que significa o nome do Abel, tá? O nome do Abel não significa só isso não, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, o nome do Abel, o que significa agora? Eu tenho aqui no nome do Abel essas 3 letras aqui, tá bom? Ó, nome do Abel, ó. Essa letra aqui, ó, essas 3 letras. O Lamed, que é essa aqui. O Lamed. Depois eu vou ter o Beit, né? Essa letra aqui, que tá ali, ó. O Beit, Lamed,
escrever menor aqui para você entender. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Opa, quebrou. Essa aqui é a letra Lamed. Lamed. Essa aqui é a letra Beit, em hebraico. Tá bom? A letra Beit, em hebraico. E eu tenho também a letra Rei. Essa letra, que é essa daqui, ó. A letra Rei, em hebraico. Ok? Rei. A letra Rei. Não é? O que acontece aqui nessas 3 letras? Olha só o significado do nome de Abel. Olha como a Eva e o Adão foram perversos com Caim. Tá bom? Então, a letra Lamed, aqui em hebraico, significa autoridade. Essa letra aqui, ó. Essa letra aqui significa autoridade. Autoridade. Ó, que diferença, né? Para canto fúnebre e tal, né? Autoridade. Ensino. Ensino, tudo no nome de Abel. A segunda letra, que é o Beit, ela significa família. 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 Significa casa, não é? Casa. A terceira letra, que é o Rei, em hebraico, vai significar filho. Filho. Sopro. De quem? Sopro de Deus. Ó. Sopro de Deus. Não está diferente? Essência de Deus. Essência de Deus. E aí, fala para mim. Muda ou não muda da água para o vinho? Fala para mim aí. Impacta ou não impacta na vida de uma pessoa? Enquanto um é lança de morte, canto fúnebre, agouro, azar, o outro é essência de Deus, filho, sopro de Deus, não é? Família, casa, do lar, doméstico, autoridade, ensino, tudo que é de bom, de bênção, de virtuoso, espiritual, Eva jogou tudo em Abel e desprezou Caim até a sua fase adulta. Agora, com tudo isso que eu falei para você, você acha mesmo? Você acha mesmo que foi Deus? Você acha mesmo que foi Deus? Quem perguntou isso aqui para Caim? Depois que rejeitou a sua oferta? Gênesis 4:6. Vayomer Adonai el Caim, lamar karach lach, velamar nafelun faneha. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Ora, Deus não é onisciente, Deus não sabe todas as coisas, Deus não sabia o que Eva fez, Deus não sabia a analogia que Eva fez, a comparação, a associação que ela fez do castigo que ele deu de dor de parto, né? E agora ela está sentindo essa dor e culpando aquele fruto, aquele filho, de um castigo ou de uma desobediência que ela fez? Ela não está associando isso com coisa ruim, por isso que ela deu o nome, ele não é onisciente, como é que ele vai perguntar para Caim, o que você tem? Por que essa cara feia? Por que está cabisbaixo? Por que te descaiu o teu semblante? Por que Deus vai perguntar isso se ele mesmo rejeitou a oferta do Caim? Eu não quero essa oferta, né? Falou um monte pro cara e aceitou só a oferta do queridinho Abel, o Abelzinho, né? O do lar, né? Que aí vem a fragilidade do lar, doméstico, o administrador do lar, família. O outro não, só coisa ruim, coisa ruim. E você, no lugar de Caim, você daria? O que você faria para o seu pai e para sua mãe, sendo rejeitado pelos dois, crescendo sob um nome maldito e também tendo o seu irmão sendo amado, abraçado, elogiado, bendito, um nome abençoado, bem tratado dentro de casa, o melhor lugar na mesa, a melhor comida, o prato, a melhor roupa, a melhor toalha, porque você é um amado, você é uma bênção, e o outro não.
Você daria para o seu pai também um presente de valor? Você daria um presente maravilhoso para ele? Não vem com conversa fiada não, porque eu tenho certeza que não. Que você não daria. Porque você tomou sua porrada desde o ventre da sua mãe. Ok? Desde o ventre da sua mãe você tomou só porrada. Por isso é que Caim não vai dar as primícias da agricultura dele, da lavoura dele. Não é para Deus não, gente. É para Adão e Eva. Porque, de novo, coloca os dois numa competição desgraçada. Muitos relacionamentos e conflitos entre irmãos dentro da família é culpabilidade do pai. Dentro de tudo que eu falei, elogia um e despreza o outro. Lembra do aniversário de um e esquece do outro. Não é? Compra presente para um de qualidade e para o outro uma porcaria da 25 de março. Aí você quer que seu filho te ama? Elogia a namorada do outro e escangalha com o namorado da outra. Vai no casamento de um e não vai no casamento de outro. Elogia a noiva ou a esposa do outro e mete o pau no namorado, no noivo ou no marido da outra. Como que esse filho vai ter uma reciprocidade, vai ter um retorno, vai ter uma gratidão? Provérbios diz: e vós, pais, também não provoqueis a ira nos vossos filhos. Talvez vocês nunca ouviram uma mensagem como essa, uma interpretação como essa de Adão e Eva. Mas é a clássica cena da destruição, né, dos conflitos familiares no mundo inteiro. Ok? E é por isso que Caim não vai dar nada de bom, não é para Deus, é para Adão e Eva, os Elohims. Você está entendendo isso? E agora, isso vai repercutindo mais para frente. E quando você planta um ódio, quando você planta uma trauma, uma revolta no seu filho ou na sua filha, a rejeição, aquela coisa toda, a competição, você não é melhor, você é ruim, você é melhor, você é aquela coisa toda, pode reverberar e pode estourar lá na frente uma desgraça familiar, como aconteceu aqui. Quantos filhos fizeram besteira na vida, não é? E que psicossomatizaram, eles aceitaram as palavras malditas do pai ou da mãe e se afundaram, ok? Dentro da tal maldição. Olha isso. O que fizeste? Peraí. Ora, Deus se agradou de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Isso é depressão, revolta. Deus disse a Caim, ou melhor, Adão disse a Caim, não é? Por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como um animal acuado e te espreita. Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel, saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre o seu irmão e matou Abel. Pais, papai e mamãe, desculpa ser tão invasivo assim nessa noite, nessa live. Mas se o teu filho hoje, a tua filha, você sabe disso, você tem consciência. Se o seu filho está lá na Cracolândia, não é porque ele é safado, sem vergonha ou vagabundo. Se o seu filho não venceu na vida, não é porque ele era displicente, não queria estudar, porque ele era preguiçoso. Se o seu filho está numa Fundação Casa, ou FEBEM, né? Se o seu filho está num centro de detenção provisória, se o seu filho está em uma penitenciária da vida, ou
seu filho está lá no cemitério. É forte, né? Não é porque ele foi um vacilão. Não é porque foi opção dele. Foi a opressão e a imposição tua. O teu Elohim, o teu Deus interno, o teu Deus mau, culpabilizando ele de inconsequências suas. Quantos filhos estão aí perdidos na vida porque o pai ou a mãe queria que a filha ou que o filho realizasse o sonho dela que ela não realizou. A mãe não foi médica e agora quer que o filho seja médico, a filha seja médica. Só que isso não está na veia, não está na vocação, não está no chamado do filho e nem da filha. E aí persegue, oprime, humilha, coage, sabe? Faz o inferno na vida do filho. Aí o filho vira um médico, uma médica, péssimo médico. Que nem na hora, na cara do paciente olha, nem toca no paciente. Vira um péssimo advogado, um péssimo delegado, um péssimo juiz, um péssimo pastor, um péssimo padre, porque foi por imposição do pai e da mãe. O filho não viveu o sonho dele. Está compreendendo a pegada como que é? Então, nessa noite, eu sugiro que você faça uma reflexão sobre a sua vida e no mundo espiritual você comece a reverter tudo o que você fez. Primeira coisa é pedir perdão ao seu filho, à sua filha. Se você, filho, atingido por tantas palavras e setas ruins, ou até desprezo de mãe, desprezo de pai, se você veio de uma família sem estrutura, a coisa mais importante a fazer agora é você fechar os seus olhos e abençoar o seu pai e a sua mãe, aonde eles estiverem, aqui nesse mundo ou também lá no mundo espiritual. Porque quando a pessoa sai dessa vida, é como se abrisse um telão e aí ela começasse a entender a realidade dela, do que ela viveu, do que ela fez e os porquês da vida. Seja um Elohim também, seja um Deus do amor, da paz, do perdão, da misericórdia, da reconciliação. Não guarde essa mágoa. Não faça como Caim. Não nutra, não fica nutrindo, não fica fazendo a manutenção de mágoa, de ódio. Não fique se perguntando por que isso, por que comigo, por que com meu irmão não, minha irmã, por que mãe, pai, cadê, porque um dia tudo vai se resolver. É como diz o meu irmão José Fletcher, aí, ele sabe da luta que eu estou passando, terrível na minha casa, ele sabe que não é fácil, mas ele sempre diz, tudo está no controle de Deus. Ele e a Miriam, a esposa dele, tudo está no controle de Deus. Então, a gente precisa aprender isso. Eu vou contar aqui um pequeno testemunho, não é? Falar muito rápido sobre o meu pai, né? Meu pai não foi aquele pai, o pai, não é? Deixou muitas sequelas, muitas coisas desagradáveis nos filhos, não é? Não deu nenhuma estrutura, que você possa imaginar, de família. E o pai veio a falecer, com 70 e poucos anos. E eu estive lá na hora que eu ungi ele com óleo, orei para ele, ele não conseguia falar mais, com fio, com os olhos fechados. Eu disse, pai, que quem está é o seu filho, caçula. O senhor entende o que eu estou falando? Se o senhor entende, pisca uma vez sim e 2 vezes não. Ele correspondeu direitinho. Eu disse para ele, o Senhor Deus, o Eterno, vai te retirar, vai te levar para casa, para um lugar maravilhoso. Todas essas dores que está sentindo aqui, esse lugar, vai acabar e você vai ficar muito bem. Para isso é necessário que o Senhor confesse diante dele, peça perdão diante dele. Vamos orar. Eu orei para o meu pai ali, na minha frente, os médicos ficaram olhando, não é? E eu só sei que eu
disse para ele, o senhor aceita Yeshua como o seu único e suficiente Salvador? O senhor aceita Jesus como único intermediário entre Deus e os homens? E ele piscou, dizendo que sim, e lágrimas jorraram no seu rosto. E eu fui embora, não é? E quando foi à noite, muito à noite, umas 23 horas, o hospital ligou, dizendo que a família tinha que estar lá para assinar uma cirurgia de última hora, não é? Quando eu ouvi o recado da equipe médica, que era para assinar, eu disse, não é para assinar nada. Não é. Acabei de receber aqui agora. O pai foi embora. Deus o recolheu para a espiritualidade. Aí uns não gostaram, mandaram calar a boca, tal, aquela coisa. Quando nós chegamos no hospital, bomba. Era isso mesmo. O pai tinha partido para Deus naquela hora. Calma aí. Para você ver como é importante a oração. Eu sei que você é evangélico, você reluta, você contesta, você diz não, mas são fatos, são experiências poderosíssimas da espiritualidade, ok? Passaram-se 6 meses, não é? Depois que o pai faleceu, e eu estava orando a Deus de madrugada, eu não estava pensando mais, porque não teve muito contato, assim, de filho e pai e filho, né? E aí, eu estava orando a Deus na minha casa, e o Neshama, ou o Hayá, que eu ensinei ontem no hebraico, a transcendência espiritual, como se diz no mundo, no jargão evangélico, arrebatamento. E eu me vi lá no cemitério do meu pai, lá na cova dele, no cemitério particular, na zona norte de São Paulo, cemitério, enfim. E aí, eu vi o túmulo do meu pai todo aberto. Se o Senhor está mandando eu falar isso, é porque tem pessoas que já não têm mais mãe e nem pai nesse mundo. E que talvez carregou alguma coisa no coração. Deus sabe todas as coisas, tá bom? E aí, eu falei, meu Deus, vieram aqui vilipendiar o corpo do meu pai. Vieram aqui mexer, deve ser gótico, deve ser alguma pessoa que vai fazer um feitiço aqui. Mas o cemitério é particular, como é que pode? Quando eu fui me aproximar da cova para ver, não é? Desceu um facho de luz tão grande, aquele facho, aquela luz intensa, e ela se formou numa silhueta de um homem de cabelos longos, muito grande, com os braços abertos, um vestido muito longo e com 2 asas enormes. E ele disse assim, Ben, meu servo, não te preocupes, o seu pai não está mais aqui. Seu pai está bem e descansa com Deus. Olha isso. Os anos se passaram, né? Muito tempo se passou e Deus me colocou a minha esposa, a número 1, a verdadeira, a pessoa abençoada que está comigo até hoje, que é a Miriam. A Miriam, depois de muitos anos, uns 6 anos comigo, ela teve também uma revelação de Deus, que é a seguinte. A gente chegava na prefeitura de São Paulo, lá no Ibirapuera, quando era lá antes, não é? E quando ele chegava lá, né, era para uma homenagem aos ex-funcionários da prefeitura, porque meu pai foi da prefeitura. E quando chegou lá, eu cheguei com a Miriam, a mulher perguntou assim, o senhor é de qual família? Né? Eu falei, sou do Sr. José. Sr. José, Sr. José, a família dos Mendes, né? Aí ela pegou e falou assim, do Sr. José? Tá, ao fundo de tal? Eu falei assim, Aí ela falou assim, pode entrar nessa sala que estão ali esperando. Segundo a Miriam, nessa visão, quando nós entrávamos na sala, havia dezenas ou centenas de pessoas, todos da família Mendes, dizendo, nós estamos aqui para te pedir perdão. Para te pedir perdão. Então, não duvide do mundo espiritual. Não ache que o mundo espiritual, relacionamento de pai, de mãe, de filho, de filha, se limita, não é? Fica naquela fronteira, naquela cúpulazinha fechada, só dentro daquilo que a igreja passou para você. É muito mais do que isso. O Carly, o mensageiro Carly, perdão, o irmão Carly, que eu converso com ele até hoje, ele sempre fala, ele sempre cita essa frase, não é? Que lá no céu teremos muitas surpresas, ok? Portanto, se você é pai, se você é mãe,
não amaldiçoe seu filho, independente do que aconteça, não é? De um relacionamento de 5 minutos, de um ficar de uma noite, tenha responsabilidade com culpa, aquela coisa que eu falei esses dias, não é? Gerar uma criança não é brincadeira, não é? E cuidado com as palavras. Eu vou te dar um outro testemunho. Minha primeira filha, a Stephanie, quando, eu não sei se era 3 meses ou 4 meses, eu sei que eu estou falando, eu vi, né? Ela colocou, eu vou fazer um desenho aqui mais ou menos, tá? Na ultrassom, é assim. Eu sei que a minha filhinha, ela fez isso aqui, ó, na ultrassom. Ó, aqui fica muito feio, né? Ela vai me xingar depois. Fazer assim, tá? Eu vi isso aqui na ultrassom, ó. Eu vi isso aqui na ultrassom da minha filha, tá? Isso aqui que eu vi, ó. Mais ou menos só para você entender, né? Mais ou menos aqui, um rostinho, deixa eu ver, um rostinho assim, né? Deixa eu ver aqui. Vai ficar bravo com o pai não, hein, Steph? Eu vi mais ou menos isso aqui, tá, gente? Ó. Eu vi isso aqui mais ou menos aqui assim, né? Deixa eu ver. Eu sei que foi isso aqui que eu vi. Ó. Olhou pra mim. Quando eu vi na ultrassom o rostinho, ela tava de lado, eu pus a mão na barriga e falei, olha minha filha, que linda. Deus te abençoe, o papai te ama, filha. Quando eu olhei, todo mundo, a médica olhou também, a mãe olhou, ela olhou, deu uma piscada e esboçou um sorriso. Aí você quer me convencer de que um feto, ele não entende, ele não ouve, ele não sente o que você fala? Claro que ouve, claro que sente. Portanto, você que é jovem, saia dos vícios, pare de ficar bebendo, pare de ficar usando droga, pare de ficar discutindo, brigando, gritando com a sua namorada, com a sua noiva, para isso não passar para o seu filho. Ame o seu filho, ame a sua filha, não fez? Assuma e ame ele, mas não amaldiçoe ele. A partir do momento que você ataca a mãe do seu filho, você está atacando diretamente o seu filho que está lá na barriguinha dela, pelo cordão umbilical, e ele está sentindo, ele está vendo. Depois você não vai querer cobrar, não é? Como Adão foi cobrar, como Eva foi cobrar. Por que você está com a cabeça baixa? Por que você é isso? Por que aquilo outro? Aí você toma uma resposta, uma invertida, aí você vai amaldiçoar como fizeram. Ah, você vai ser maldito no mundo, papapá, papapá. E não aconteceu nada disso na vida de Caim. Ok? Ele arrumou uma outra mulher e viveu feliz e foi bem sucedido. Ok? Então essas maldições não pegam. Quer dizer, não pega assim. Cria, né? Fica impregnado como trauma, o áudio, né? Ou as imagens que se vê do pai, brigas, agressões. Pelo amor de Deus, gente. A família é algo muito sagrado da parte do Senhor. Então, tome juízo. A partir de hoje, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua casa. Vá para um lugar, enfim, vá para onde você se sinta bem. Fale com Deus, entregue a sua vida para Deus, para Jesus. Consagre a sua família, seu filho, o que está chegando, o que já chegou, né? Seu filho está grande. Ore a Deus. Procure um meio, um momento de lidar com ele, de pedir perdão, de pedir desculpa, de reaver, de reatar, não é? Recupere o tempo perdido, não é? De tudo aquilo que você não viveu com o seu filho, né? Para que a paz, para que o amor e para que todas as pragas, palavras malditas, rejeição, depressão no parto, tentativa de aborto, abandono, essas coisas, sejam destruídas em formas de energias, sentimentos e emoções. Cuidado com as palavras que você lança sobre o seu filho. Portanto, os maiores culpados da morte de Abel, ok? Não foi Caim, não. O maior culpado foram os pais. Os pais. Elohins. Adão e Eva, dentro desse contexto. Não seja uma Eva e não seja um Adão para o seu filho, para a sua filha. E se você é filho que viveu tudo isso, não é? Alguma situação dessa, eu digo, se o seu pai ou sua mãe não estiver aqui, pensamento em Deus,
mundo espiritual. E ó, te amo, muito grato pela oportunidade que a senhora me concebeu, me segurou no seu ventre por eu ter nascido. Independente da sua atitude ou não, muito obrigado, gratidão, te amo, que Deus te abençoe poderosamente. Essas coisas são muito fortes espiritualmente. Você está achando que aqui que eu tenho uma pegada kardecista? Não é nada disso. Pega no YouTube aí o testemunho de um pastor da Assembleia de Deus, em que ele passa mal, em que ele diz que ele morre, mas na verdade ele não morre, ele é arrebatado até a dimensão espiritual. Tá lá, pastor, ele diz que ele vê os fundadores da Assembleia de Deus lá no mundo espiritual. Tá, só que aí, sabe quem ele vê no mundo espiritual? Ele dando o testemunho dele, não é? Quando ele chega lá, junto com o anjo, diz que um senhor está esperando ele. E ele vê os irmãos que já tinham falecido, obreiros, tal, todos estavam lá, um lugar maravilhoso. Só que aí ele vê um homem, e o homem falou assim, ah, que bom que você chegou. Tanto tempo que eu estou aqui esperando você, olha, estou numa ansiedade, uma alegria, não vi a hora de chegar esse momento. E ele pergunta, mas quem é o senhor? Eu não lhe conheço, desculpa, qual igreja o senhor frequentou, não é? De que lugar que o senhor é? De qual... oh, meu Deus, qual é o nome? De qual setor que o senhor é? De qual igreja que o senhor é? Ele falou, não, você não me conheceu porque eu morri logo que você nasceu. Eu morri. Eu sou o seu pai. Aquele que a sua mãe sempre evitou de falar. E conforme você foi crescendo, ela falou sobre mim. Seja bem-vindo, meu filho. E deram aquele abraço. Testemunho dele, não são palavras minhas. E agora? O pastor da Assembleia de Deus é endemoniado? É kardecista? O pastor da Assembleia de Deus é bruxo, é feiticeiro, é espírito enganoso? Pelo amor de Deus, né, gente? Jesus, no Monte Tabor, se encontra com o espírito de Moisés e Elias. E aí? Vamos pegar essa página e jogar fora? Existe mais mistérios entre os céus e a terra do que pensa a nossa vã filosofia, a nossa vã teologia. Tá bom assim? E nessa live de hoje, fica entendido o seguinte, amor, perdão, paz e um grande encontro lindo e maravilhoso diante de Deus. Mas antes de chegar esse dia, vamos fazer acontecer o reino de Deus aqui. Liberar perdão, amor, compreensão, quebrar as amarras antigas, as dores, as correntes, o passado, tudo que nos contamina. Liberar um coração puro e misericordioso para Deus. Tá bom assim? E não amaldiçoe seu filho com palavras, não é? Burro, idiota, gordo, preguiçoso, lesado, surdo, não sei o quê. Não, abençoe seu filho. Abençoe a todo momento. Use palavras de bênção. Nenhum é melhor do que o outro. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua capacidade, cada um tem os seus méritos, cada um tem o seu limite. Vamos respeitar isso. Tá bom? Porque Deus não nos vê assim. Nos vê todos em um. Deus abençoe você. Obrigado, Zé Fletcher. Obrigado a todos. Shalom. Boa noite. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Uma excelente noite. Ótimas orações para vocês. 3 horas da manhã eu estou orando aqui na minha casa. E conto com a sua oração também para que eu possa vencer a luta que eu estou passando. Tá bom assim? Deus vai prover bênçãos. Deus proverá, disse Abraão para Isaac. Ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima live.